Fala investidor, tudo bem? Meu nome é Regis Chinchilla, eu sou analista da Terra Investimentos, sou formado em estatística, tenho a experiência de quase 20 anos no mercado financeiro. Sejam todos bem-vindos ao nosso curso introdutório de Mini, o nosso mini índice WIN. Nesses vídeos vocês irão aprofundar os conhecimentos e entender melhor o mundo de mini contratos, para iniciar suas trajetórias e expandir as possibilidades de investimentos. Entre os principais temas que iremos abordar estão as características dos mini contratos, histórias, conceitos, vantagens, tipo de análises, planejamento operacional e detalhes importantes para que você consiga iniciar esse tipo de operação. Bom, vamos falar sobre os primeiros contratos. A primeira referência que se tem sobre negociações a futuro da história ocorreu entre 625 e 558 a.C., com o matemático, astrônomo e filósofo grego Tales de Mileto. Usando seus conhecimentos, Mileto previu, com 9 meses de antecedência, que teria uma excelente colheita de azeitonas. Mas como ele tinha pouco dinheiro, ele decidiu reservar todos os depósitos de azeitona e contratar antecipadamente prensas utilizadas para transformar azeitonas em azeite de oliva, fazendo uma oferta pela exclusividade do uso dessas prensas durante a próxima colheita. Sendo assim, ele celebrou um contrato futuro para poder utilizar os depósitos e as prensas de azeitonas durante a colheita da próxima safra. E sua previsão estava correta, foi uma excelente colheita. Como ninguém acreditava na previsão de Tales, os donos das prensas e dos depósitos aceitaram sua oferta. Eles entenderam que poderiam se proteger. Fazendo um paralelo com o mercado de hoje, podemos dizer que Tales estava especulando e os donos de prensas e depósitos realizaram uma operação hedge, de proteção. Com uma colheita excelente, houve uma grande demanda por depósito e prensas. Tales alugou os depósitos e as prensas pelo preço que desejou, obtendo assim grandes lucros. Trazendo para o cenário atual e fazendo um paralelo com o nosso mercado futuro, Tales depositou uma margem de garantia sobre as prensas e os depósitos e depois revendeu a sua posição com grande lucro. Os contratos futuros surgiram com o objetivo de melhorar as condições de negociação das commodities agrícolas. Acredita-se que esse tipo de negociação já ocorria no século XII. Na época, os preços dos produtos agrícolas e suas variações já eram uma preocupação e haviam pessoas interessadas em celebrar negociações com datas futuras, já que era uma forma que poderia beneficiar todos os envolvidos. No caso, os produtores garantiriam a venda e os compradores garantiriam a compra dentro do valor esperado. Lembrando aqui que os contratos futuros não foram criados para ser instrumentos especulativos, mas sim para servirem de proteção contra grandes variações de preços, o que a gente chama hoje de hedge. Mas isso não quer dizer que os contratos futuros não são usados para especulação, dentro de certos limites operacionais que depois, ao longo do curso, a gente vai detalhar melhor. Bom, vamos agora falar sobre a tulipamania. Por volta do século XVII, os holandeses tornaram-se obcecados pela planta. As tulipas se tornaram um símbolo de status no país. Quanto mais rara a tulipa, mais valiosa e os seus preços só aumentavam. No entanto, havia um problema no mercado de tulipas, a sazonalidade da planta, já que as tulipas demoravam entre 7 e 12 anos para florescerem. Com o objetivo de manter as negociações de tulipas durante todo o ano, os especuladores holandeses passaram a vender contratos de tulipas, bem semelhantes aos atuais contratos de futuros negociados em bolsa. Esses contratos firmavam o compromisso do comprador em adquirir uma tulipa em data futura, por preços já pré-definidos. O sucesso foi tão grande que vendas futuras de tulipas começaram a ser negociadas na Bolsa de Amsterdã. Foi então que em 1636 a Bolsa holandesa foi o pilar da primeira crise financeira do país e da história. A tulipamania foi considerada a primeira bolha do mercado financeiro e mostrou claramente o que ocorre quando os futuros se tornam ferramentas especulativas. Enquanto os contratos eram negociados com o objetivo de proteção, o risco era baixo. Quando esses contratos passaram a ser negociados de forma especulativa, os intermediários deixaram de lado a relação com o ativo objeto e passaram a se preocupar em revendê-los com lucro, sem considerar as obrigações que tais contratos estabeleciam. Como eu já falei, a bolha das tulipas estourou em 1636. O que aconteceu? Os compradores não conseguiram honrar com o compromisso de comprar esses tipo de contrato de tulipas.
Isso gerou um pânico no mercado. Consequentemente, os preços caíram drasticamente. Outros investidores decidiram não honrar esse tipo de contrato, levando os investidores à falência. Vamos falar agora sobre a primeira bolsa de mercadorias e futuros, que surgiu com a criação da Chicago Board of Trade, a CBOT, em 1848. Inicialmente, a CBOT negociava apenas commodities agrícolas. Só a partir de 1973 passou a negociar contratos baseados em ativos financeiros. Atualmente, a CBOT negocia mais de 50 diferentes contratos de futuros. Bom, a motivação da criação da bolsa veio pelas preocupações dos produtores americanos em garantir a venda dos seus produtos, bem como dos usuários finais em assegurar a disponibilidade dos produtos para industrializá-los. Resultaram então na criação dos contratos futuros. Inicialmente, o principal entrave à efetivação desses contratos foi o risco de crédito, com o objetivo de trazer mecanismo de proteções no mercado de grãos no centro-oeste americano. Um grupo de empresários criou a mais antiga e mais importante bolsa de commodities agrícolas do mundo. No Brasil, a história do mercado agro inicia-se em 1917, com a criação da Bolsa de Mercadorias de São Paulo. O objetivo era a negociação com contratos futuros de algodão. Bom, só para manter o contexto histórico, em 1991, a Bolsa de Mercadorias de São Paulo fechou um acordo com a Bolsa Mercantil de Futuros. Em 1997, com a celebração de um acordo com a Bolsa Brasileira de Futuros, a BMF consolidou-se como o principal centro de negociação de derivativos da América do Sul. Em 2017, houve a fusão da BVMF-Bovespa com a CETIP, criando então a B3. Bom, depois de falarmos sobre o contexto histórico, agora vamos falar sobre os contratos futuros. O contrato futuro é um tipo de contrato derivativo. O derivativo é um contrato mútuo entre compradores e vendedores, no qual se estabelece o valor econômico derivado de um valor temporal, que é o pagamento futuro, baseado em um ativo de referência. Os contratos futuros são contratos de compra e venda padronizados. Por meio desses contratos, compradores e vendedores se comprometem a comprar ou vender determinada quantidade de ativo financeiro ou real em uma data futura, com preço previamente estabelecido. Apesar de terem datas e valores previamente acordados, o investidor poderá vender um contrato antes da data do vencimento. No mercado futuro, os participantes apostam em cotações futuras desses ativos, para se proteger ou simplesmente especular. Portanto, o mercado futuro opera através desses contratos que estabelecem um compromisso entre comprador e vendedor numa determinada data futura e determina também um valor definido. O contrato futuro estabelece liquidação física ou financeira, mediante a concretização de compra e de venda de certa quantidade de mercadoria ou ativo financeiro, em uma data futura, por um preço estipulado. Porém, no mercado futuro, o contratante não precisa carregar sua posição até a data do vencimento. Isso é possível porque nos contratos futuros, os preços dos ativos são ajustados diariamente, seguindo as expectativas de mercado, expressas pelas cotações desses ativos na bolsa. O contratante pode, assim, negociar a transferência da sua obrigação para uma outra pessoa, antes da data do vencimento do contrato, auferindo lucro ou prejuízo, conforme o preço do dia. Bom, mas fica a pergunta, o que são os mini-contratos? Então vamos falar dos mini-contratos de índice. Mini-contratos são ativos financeiros negociados em lote menor, e não o ativo em si. São acordos de compra e venda de produtos, aí pode ser moeda, índice, commodities, que são negociados em bolsa, que tem datas previamente estabelecidas. Como eu disse anteriormente, os mini-contratos foram criados para dar oportunidade de negociação a pequenos e médios investidores. O mini-contrato de índice Bovespa, o IN, acompanha os movimentos do índice Bovespa, que é o mais importante indicador de desempenho médio das cotações das ações, negociado na B3. O índice Bovespa é a referência do mercado de ações. O índice é composto com as maiores empresas listadas na bolsa. Enfim, vamos falar um pouco sobre as diferenças do Ibovespa e do índice futuro. O Ibovespa é o principal indicador de desempenho das ações negociadas na B3. É um índice que não é negociável em bolsa, ele é apenas referência. Ele foi criado em 1968, seguindo a ideia de uma carteira teórica de ações,
Hoje o índice tem por volta de 75 ações. 80% do volume negociado na bolsa está dentro do Ibovespa e esse índice ele é revisado a cada 4 meses. No caso do contrato futuro do Ibovespa, que é o índice futuro, o IND, que é o lote cheio, que é o que a gente chama também de índice grande, ele negocia expectativas futuras do mercado de ações da B3, né? Sem a necessidade de realizar compra e venda da cesta das ações que compõem o índice. Ou seja, você não vai comprar as 75 ações listadas no índice. Você vai negociar o preço futuro desse determinado índice, ok? Vamos voltar agora para os mini contratos. A ideia original de criação do mini contrato de índice aconteceu em 2011, com a questão da viabilidade por interesse dos pequenos e médios investidores, como eu já expliquei. Também com a expectativa de crescimento do mercado, a liquidez e a proporção da alavancagem, que é uma coisa muito interessante nos mini contratos. O tamanho do mini contrato WIN, ele é de um lote mínimo de um contrato, com variação do ticket de 5 pontos e tamanho do contrato de 20% com relação ao IND. Então, num exemplo onde você comprou a 100 mil pontos e vendeu a 105 mil pontos, o resultado seria 5 vezes 0,20, que é a proporção dos 20%, vezes um contrato. Então, o mínimo seria R$1. Por exemplo, quando negociamos um contrato cheio do índice futuro, onde temos que um lote mínimo é de 5 contratos, o valor financeiro envolvido, aí pensando no índice a 100 mil pontos, seria de R$500 mil. Agora pensando que o mini índice é 20% do lote cheio, a gente tem um valor envolvido de R$20 mil, porque o mini índice é negociado apenas a um contrato. Enfim, chegamos ao final do nosso primeiro módulo do curso de mini índice. Vamos agora abordar vantagens de se operar os mini contratos de índice.